Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação Elei TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Dias, sou advogada ativista contra o tráfico humano e eu tô aqui toda terça e quinta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, vamos ao caso de hoje. Ben Oakley. Na época dos fatos, ele tinha 32 anos. Era um pai recém-solteiro tentando reconstruir sua vida após um divórcio um tanto amargo. Depois de ganhar a custódia compartilhada da sua filha Alissa, ele se dedicava de todo o coração a criar sua filha de 3 anos. Juntos, eles compartilharam um vínculo especial, como nenhum outro, como pai e filha sempre juntos. Ele levava a Alissa para todos os lugares, até mesmo para um evento no Dia dos Namorados, onde o jovem pai e a filha dançaram sua música favorita juntos, a música Butterfly Kisses. Ele se esforçou para ser o melhor que podia para sua filha. A Alissa disse que tem esse vídeo aqui que ela disse assim: todo mundo diz que ele me amava muito, mais do que tudo, e eu acho que era verdade. Olha que linda ela. Um ano depois, o Ben começou a procurar o amor novamente. Ele conheceu uma mulher chamada Melissa e parece que quase instantaneamente, nas primeiras conversas, eles se apaixonaram. Eles planejavam finalmente se encontrar pessoalmente. E ele foi lá para o encontro com a Melissa. E eis que ele leva a filha dele, Alissa, no primeiro encontro, pois a aprovação da filha dele significava muito para ele. Muitas mulheres iam sair correndo, né? O cara levar a menina no primeiro encontro. No primeiro encontro, a Alissa estava lá. Mas a Alissa de cara disse para Melissa: não converse com meu pai. Imagina, né? Primeiro encontro, a filha já disse assim, tipo, não gosto de você, não fala com meu pai. Ela disse que ela ficou surpreendida pela rejeição da Alissa, né, no primeiro encontro, mas ela não ficou nem um pouco chateada. Em vez disso, ela disse que se apaixonou completamente pela criança, brilhante, e ela achava o ciúme infantil da menina adorável. À medida que o amor do Ben e da Melissa começou a florescer, porque eles começaram a namorar, os três começaram a formar uma nova família. Em 19 de setembro de 2006, quase um ano depois que o jovem casal começou a namorar, o Ben pediu a Melissa em casamento. E eles não se esqueceram de criar uma cerimônia especial para a Lissa, agora com 4 anos. Melissa, vocês podem ver no vídeo, ela se abaixa para ficar na altura da Alissa e gentilmente te coloca uma pulseira no pulso da sua enteada, gravada com uma promessa de que sempre se amarão e que estarão sempre uma na vida da outra como família. Ela fez questão, a Melissa, de deixar a Alissa saber que ela amaria como se fosse sua filha. Logo após o casamento, Ben e a Melissa, né, receberam a custódia total da menina, então não tendo mais a custódia dividida com a ex-esposa do Ben. A ex-esposa dele se chama Dawn, é uma mulher com problemas de álcool e substâncias ilícitas. Aí foram lá morar juntos, né? A filha do Ben, o irmão adolescente da Melissa, Craig, sob o mesmo teto, todos eles como uma grande família. Deste dia em diante, a Lissa começou a ter a Melissa quase como uma mãe para ela. A Melissa estava vivendo uma vida tranquila com seu marido bem. A Lissa, que na época dos fatos já estava ali com 6 anos, vida tranquila, família unida. Ela foi a mãe que a Lissa nunca teve, mas em 21 de fevereiro de 2008, 2 anos após o seu casamento, as coisas tomaram um rumo horrível. Quando às 3h30 da manhã, o Ben Oakley foi encontrado sem vida em sua casa com um ferimento de espingarda na cabeça. A Melissa, sua esposa, que estava dormindo ao seu lado, afirma que estava dormindo e não viu nada. Ela estava coberta de sangue e fisicamente ilesa. Ela chamou a polícia e de cara a polícia achou que ela tirou a vida do marido dela. Ela se esforçou para ser o melhor que podia para a Alissa. Então ela ficou assim chocada que estavam dizendo que ela era responsável por isso. O ocorrido com o Ben permaneceu um mistério. Se não fosse pela filha dele, Alissa, que era bem inteligente, como eu falei na época dos fatos, 6 anos, ela não estava dormindo naquela noite. A Alissa viu algo que não deveria ter visto.
E isso pôde salvar a vida da sua madrasta. Já chegamos lá. Na delegacia, a voz da Melissa tremia e chorava. Ela disse, né, que ela tinha acabado de acordar ao lado do marido dela, que ela não viu nada, ela não viu que entrou no quarto, ela não viu absolutamente nada. Quando ela telefonou para a polícia, ela disse que a operadora rapidamente despachou um carro da polícia para lá, enquanto estava fazendo perguntas para ela, tal, né? E ela disse que naquele momento a Alissa começava a gritar porque queria que ver o pai. E a Melissa dizia que não. E a menina insistia, mas eu quero ir ver meu pai, eu quero ver meu pai. E a Alice dizia: você não pode, você não pode. De repente, ela ouve um barulho do lado de fora do quarto. Ela achou que era alguém, um intruso, que ainda estava dentro da casa. E ela avisou para a pessoa que estava no telefone: eu acho que a pessoa está aqui dentro. Aí a polícia emitiu um código, chamado Código 3, que quer dizer que praticamente os policiais chegaram lá quase voando, né? Com luzes, sirenes, tudo aceso, chegando lá. Quando a polícia chegou, a porta da frente estava aberta. A polícia se aproximou, mas estava tudo escuro como um breu. Todas as luzes estavam apagadas e eles não ouviram nada, nada. A polícia entrou na casa e foi para o primeiro quarto. Lá, enquanto eles olhavam para dentro, eles encontraram uma figura escura deitada na cama, coberta por cobertores, sem se mover. E eles gritaram: gabinete do xerife, mostre suas mãos, várias vezes, e não obtiveram resposta da pessoa que estava na cama, sob essas cobertas. De repente, um jovem sai debaixo dos cobertores, aparentemente acordando de um sono profundo, depois de muitos gritos. Ele levantou as mãos para o ar, em pânico, e ele disse à polícia que estava apontando a arma para ele, que o nome dele era Craig, e ele tinha 17 anos, e que ele era o irmão mais novo da Melissa, que morava com eles lá na casa. E aí a polícia vê a Melissa, né, com toda suja de sangue, até um pouco no rosto e tal. A Melissa estava parada no corredor, estava segurando um telefone com a mão e na outra mão segurando a mão da Alissa. A polícia rapidamente, né, olhou por dentro da casa, revirou tudo e não encontrou nada, além do corpo do Ben ali no quarto principal, né? Como falei, ele tinha um ferimento de espingarda na parte de trás do seu crânio e não havia sinais de arrombamento, nenhuma janela quebrada, nenhuma porta com problema. Então, para os investigadores, que quem tirou a vida dele não era um estranho. Talvez tenha sido alguém que morava lá. Melissa e seu irmão, que era adolescente, o Craig, foram, como eu falei antes, levados para a delegacia, para interrogatório. E a pequena Alissa agora estava separada da sua madrasta, que ela amava como mãe. Todos estavam fazendo tudo o que podiam para garantir que ela estivesse segura, mas com apenas 6 anos de idade, ela não conseguia compreender o que estava acontecendo. Ela ainda não tinha percebido que nunca mais iria ver seu pai. As suspeitas aumentaram sobre o irmão da Melissa, o Craig, quando a polícia encontrou 2 cartuchos de espingarda em sua mesa de cabeceira. A munição era dele. Ele era o único membro da família com interesse em armas. O Craig, ele tinha um equipamento para caçar pato. Ele era um caçador ávido e conhecia muito bem arma de fogo. O Ben tinha sido baleado com uma espingarda, então isso ali já era muito suspeito. No entanto, apesar das 2 cápsulas de espingardas e serem encontradas em cima da cabeceira, serem encontradas na cabeceira de cama do Craig, os investigadores não estavam convencidos pela história do Craig, que ele era só um caçador de patos. Mas aí, quando os resultados dos testes chegaram, todos ficaram chocados. Não havia resíduos de pólvora nas mãos dele. Nenhuma evidência de que ele disparou uma arma. Ele estava, como alegou, em seu quarto dormindo no momento do ocorrido. Então, a atenção se voltou para a Melissa, porque ela estava suja de sangue. O interrogatório dela, os investigadores diziam que ela tinha que contar a verdade. Como que ela podia estar perto dele? Como que uma pessoa está do lado de uma outra que foi eliminada e não estar envolvida e não participar daquilo? A Melissa rapidamente acabou sendo, então, a principal suspeita. Ela insistia
que ela não sabia de nada sobre o ocorrido, mas os detetives já não acreditavam mais nela. Como ela poderia estar lá dormindo ao lado dele e não notar nada, na verdade? Para eles, ela era a única pista que eles tinham. Mas nesse momento eles não tinham provas suficientes para mantê-la na prisão. Não tinha nenhuma evidência concreta, mas o que os detetives não sabiam é que no quarto ao lado do casal, a Alissa não estava dormindo. Ela foi a única na casa que viu algo crucial naquela noite. Eles não tinham nenhuma evidência física colocando o Craig na cena do crime e nem nenhuma prova de que a Melissa tirou a vida do Ben. Então, eles acabaram tendo que soltar os dois, porque tinha sido preso tanto ele como o irmão dela como ela, né? Foram soltos. No entanto, a polícia descobriu uma apólice de seguro de vida de $400 mil, chegando a mais de R$ 2 milhões, que o Ben deixou para Melissa. Em caso ele falecesse, ela receberia esse dinheiro. A Melissa alegou que ela não sabia sobre essa apólice de seguro. O marido dela nunca contou isso para ela. A polícia falou, não, isso já é uma prova irrefutável. Principalmente a família do Ben, que achava que era assim. Talvez foi a Melissa que tirou a vida do marido dela pelo dinheiro que ela poderia receber. Com rumores circulando, todos na cidade estavam falando que só poderia ter sido ela. Todos na cidade presumiram que a esposa o eliminou enquanto ele dormia. Ela estava deitada na cama do lado dele, não faz sentido que ela não tivesse sido baleada. Conforme a investigação avançava, para proteger a Alissa, um juiz enviou a Alissa de volta para a casa da sua mãe biológica. E essa mulher já não via a filha há muito tempo. A menina nem reconhecia mais a mãe. A ex-esposa do Ben, né? A Alissa, ela foi deixada ali numa família do qual ela não sabia quase nada. Pouco, não tinha muitas memórias. Ela estava morando, foi colocada para morar com a sua mãe biológica, Dawn, o nome dela. E o novo namorado da Dawn, o tal do James, e outros filhos que a Dawn tinha. Mas apesar de estar com a sua mãe biológica, a Alissa, de 6 anos, sentia muita falta da madrasta. A menina estava lidando com a dor repentina de perder seu pai, um homem que sempre esteve lá para ela, alguém que cuidou demais dela, apoiou, sacrificou tudo por ela. Pela Melissa, que era mais do que uma madrasta, para ela era como se fosse a mãe dela. E tudo que ela queria é que voltasse as coisas ao normal e ela pudesse voltar para casa com a sua madrasta. Acontece que todas essas acusações contra a Melissa começaram a ser feitas pela Dawn e pelo namorado dela. Então a menina lá morando com a mãe biológica, tenho certeza, foi ela eliminou o teu pai porque ela queria o dinheiro e tal. E a menina era a única pessoa que acreditava que não foi a Melissa que tirou a vida. Ela tinha certeza absoluta. Só que ela até então não tinha contado por que ela sabia que não era a madrasta dela. Então, ela era a única que acreditava na inocência da Melissa, mesmo estando separada, apesar do que os outros estavam dizendo, fazendo lavagem cerebral na menina, ela continuava acreditando que a madrasta dela não tinha causado este dano no pai dela. Uma coisa que os investigadores não esperavam, depois de um tempo aí que foram interrogar a menina, foi quando a Alissa disse que ela viu uma pessoa naquela noite. Ela contou que ela não estava dormindo, que ela ouviu um rangido na porta da frente, ela abriu um pouco a porta do quarto, ela viu uma pessoa entrando, era uma mulher, e ela disse que não sabia quem era ela. Ela simplesmente reconheceu que era uma pessoa que depois ficou olhando para ela, cara a cara com ela. E aí foi a primeira vez que a polícia ouviu, opa, peraí, tem uma outra pessoa talvez envolvida? Porque se fosse a Melissa, a Alissa ia dizer, a minha madrasta? Não, ela disse, eu não sei quem é aquela pessoa. Eles começaram então a investigar todos que poderiam ter conflito com o Ben. Mas o que eles não perceberam é que quem tirou a vida do Ben estava bem embaixo do nariz deles. A Melissa diz que não conseguia pensar em ninguém que quisesse o Ben sem vida,
além da sua ex-esposa Dawn. Após o falecimento do Ben, a Dawn finalmente recuperou a custódia da menina, porque ela havia perdido a custódia da menina quando tinha por volta de 2 anos de idade. Ela tinha que pagar uma pensão alimentícia de $200 por mês para o Ben. Então, pensando que finalmente, né, quando a menina foi morar com ela, uma nova vida iria começar. Mas a Dawn não sabia que os detetives estavam ativamente iniciando uma investigação então sobre ela. E logo descobriram que a Dawn não era a mãe que toda filha merecia. Na verdade, parece que a Dawn tem um histórico de negligência por não sustentar os filhos. Ela conhecia um homem e no dia seguinte ela se enfiava na casa dele e passava dia na casa destes homens. Os filhos tinham que ligar dizendo: nós não temos comida em casa, você pode trazer comida? Os detetives começaram a descobrir o longo histórico da Dawn. Viram que ela esteve presa muitas vezes pelo seu vício em substâncias ilícitas, que acabou sendo exatamente a causa que ela perdeu a custódia total da Alyssa para o bem, né, no divórcio. A Alyssa tinha uma vida feliz com a Melissa e com seu pai. E ali, dentro daquela casa, ela teve que ver ali a mãe biológica ainda usando substâncias ilícitas, álcool, e a menina já de cara não estava sendo bem cuidada. Os investigadores agora levaram a Dawn para uma entrevista, tentando descobrir se ela tinha alguma conexão com o ocorrido com o Ben e para descobrir onde ela estava na noite do ocorrido. Ela afirmou que ela estava em casa o tempo todo. Ela disse aos investigadores que o tal do rapaz, né, o James Matlian, era um amigo dela, e eles logo descobriram que esse homem também tinha um histórico de entrar e sair da prisão. E recentemente ele estava morando com a Dawn. Na noite do ocorrido com o Ben, ele alegou que ele estava assistindo um filme com a Dawn em casa. Embora isso pareça um álibi perfeito, algo não caiu bem para os detetives. Eles sentiram que eles tinham algo a ver com isso, mas simplesmente não sabiam ainda o que era. Eles levaram o James para a delegacia para um interrogatório. Ele se sentou em frente dos detetives, numa pequena sala. As perguntas começaram a girar em conexão com o ocorrido com o Ben. Não havia evidências físicas, nada para provar quem foi o culpado ou culpados, e ambos, o Dawn e o James, negavam veementemente qualquer envolvimento. Mas o tempo estava ali se esgotando, e o James e a Dawn, eles continuavam sendo interrogados, tal. E eles começaram a pensar, né? Tinham que correr, porque a Alice estava morando com eles. E se eles fossem os causadores, né, do falecimento do Ben, a Alice poderia estar correndo risco. Mas eles não tinham nenhuma razão para tirar a Alice deles, então a menina continuava sob custódia da mãe biológica. Sem outras opções, a polícia concentrou todos os seus esforços em descobrir a verdade. Eles precisavam de evidências, algo sólido. Foi quando eles se voltaram para o próximo movimento, vigilância. Eles fizeram uma vigilância que é chamada vigilância aberta, ou seja, onde os investigadores, eles seguem a pessoa e eles garantem que a pessoa saiba que ela está sendo seguida. Isso é para aumentar a pressão. Talvez alguém vai dizer: não, sabe de uma coisa, tão atrás de mim. Eu não fiz isso, mas eu sei quem fez, então eu vou lá contar. Então, a função da vigilância aberta é para essa. Então, eles começaram a olhar para o Dawn e para o James e começaram a ouvir histórias, que eles estavam num relacionamento, mas eles disseram que eles eram amigos. Agora as pessoas estão dizendo que eles namoram. Então eles pensaram: bom, se eles mentiram a respeito disso, o que mais eles estarão mentindo? No início, o James disse que ele nunca saiu de casa, só que uma câmera foi encontrada mostrando ele fora da casa depois. Aí ele mudou, que nas primeiras horas. Aí ele mudou a história, não, que ele havia saído, mas ele havia voltado. Então ali a polícia já viu que havia inconsistência. Então, como eu falei, se você está mentindo em uma coisa, você pode estar mentindo em tudo. Mas
as imagens de vigilância como prova que ele estava mentindo, né? Que ele não estava em casa como ele falou que ele estava, mas ainda assim não haviam evidências suficientes para prenderem ninguém. Todas as outras evidências levavam a Melissa, mas eis que a reviravolta aconteceu. O próprio filho da Dawn, isso mesmo, um adolescente, chega na delegacia de polícia e diz que ele tem algo para revelar. Ele diz que ele precisa confessar algo crucial que ele viu na casa da sua mãe na noite anterior que eliminaram o Ben. Ele contou aos investigadores que a sua mãe, naquela noite, estava arquitetando com o James para eliminar o Ben, porque ela dizia que o Ben arruinou a vida dela e que ela tinha que pagar pensão alimentícia. Pronto, o relato do filho dele, desse adolescente, o Devin, mudou tudo. Até o namorado James, aí também, quando viu que o nome dele já estava ali na roda, ele também resolveu confessar. Ele disse que eles haviam que eles haviam conversado a respeito do ocorrido e a Dawn, ela não queria continuar pagando os $200 mensais para o Ben. E ela queria ficar com a filha dela, então ela achou que a melhor forma era eliminar o Ben. E o James disse que ele foi manipulado, que aí ele começou a contar o que aconteceu naquela noite. Ele disse aos investigadores que ele e a Dawn estavam na casa do Ben, foram até a casa do Ben na noite do dia 21 de fevereiro de 2008. A figura escura, assustadora, parada no quarto da Alyssa era a sua própria mãe, a Dawn. Mas a Alyssa não reconheceu, porque a Alyssa tinha 2 anos quando a guarda foi tirada da mãe. Então, a Alyssa já tinha 6, ela não sabia quem era aquela mulher. Então, o James disse que ele tinha a espingarda nas suas mãos, ele entrou no quarto principal, do lado de fora, a Dawn estava com o carro ligado, motor ligado, funcionando para uma fuga rápida. Ele levantou a espingarda, mirou diretamente no Ben e disparou. Em seguida, virou a espingarda para a Melissa. Seu dedo pairou sobre o gatilho, pronto para tirar a vida dela, mas algo mudou. Ele disse que não sabe o que aconteceu, ele abaixou a arma, se virou e saiu correndo do quarto. Momentos depois, o som de seus passos desapareceram quando ele foi correndo para o carro e deixando ali a Melissa, né, naquele estado, e a filha dela, a filha da Dawn, de 6 anos, vivas. As duas sobreviveram. Com a confissão do James, a polícia estava horrorizada que a Alyssa tinha estado sob custódia das 2 pessoas que tiraram a vida do pai dela. Mas a lealdade da Alyssa, de 6 anos, para com sua madrasta era algo incrível. Ela sabia que a Melissa era totalmente inocente e a defendeu quando ninguém mais acreditou nela. Ela contou à polícia sobre a figura sombria que viu naquela noite, que provou ser o cérebro por trás do falecimento, né, do Ben, arquitetado pela Dawn, apesar que ela não sabia quem era aquela mulher. Depois de prender o Dawn e o James, Alyssa finalmente reencontrou-se com sua amada madrasta, que hoje em dia, logo depois, foi adotada e é considerada filha da Melissa. Ao longo de toda a investigação, a Melissa lutou por sua enteada, e quando a Melissa entrou pela porta da casa de família, ela abraçou, chorou, falou que era um momento de alegria, muita felicidade, mas ao mesmo tempo o fato de estarem ali juntas significava que elas finalmente seriam parte de uma família. Mas o Ben já não estaria mais lá. 4 anos depois, em 31 de janeiro de 2012, a madrasta e a filha, 4 anos depois, 31 de janeiro de 2012, a Alyssa e a Melissa finalmente se preparavam para o julgamento contra as pessoas que tiraram a vida do Ben, que foram James e Dawn. A Alyssa ali já estava com 10 anos.
ela sentou-se no tribunal assistindo ao processo inteiro. Nos 4 anos desde o falecimento de seu pai, feridas que eram ainda profundas, né? Mas ela tinha um grande exemplo ao lado, a sua então mãe, Melissa. Ali no banco sentada, ouvindo tudo aquilo das pessoas, o que tinham feito, que o Ben havia disparado no pai dela, ela testemunhou contra. No dia do julgamento, houve. As pessoas poderiam falar algo e a Melissa quis dizer. A Melissa testemunhou contra o James, né, que foi o responsável por tirar a vida do marido dela. Ela disse, abre aspas, emocionalmente, o dano que você me causou é quase insuportável. Para a Alissa, você destruiu sua fundação e tudo que ela sabia ser certo e verdadeiro. Fecha aspas. O meu irmão da Alissa e filho da Dawn, o Davin, também depois. E na sua declaração, ele disse, né, do envolvimento da mãe dele no ocorrido e que ele tinha ouvido a conversa da mãe dele com o James. Nos 4 anos desde a prisão inicial, o Devin, que foi esse rapaz, que ele era um adolescente na época, o Devin deixou a casa da sua mãe, a Dawn, e se juntou ao exército. E agora, ali, né, naquele ano, corajosamente, ele testemunhou, ele já era um militar e testemunhou contra o próprio pai, contando ao tribunal sobre o ambiente horrível que ele e seus irmãos cresceram devido à negligência e aos vícios da sua mãe. Os direitos parentais da Dawn, né, sobre a Alissa foram totalmente encerrados, né, como eu falei, e ela foi colocada oficialmente atrás das grades por inúmeras ofensas, incluindo violações de liberdade condicional, por dirigir embriagada, violência doméstica. No entanto, com a prova sólida de que o James foi quem realmente puxou o gatilho, as evidências contra Dawn agora pareciam principalmente limitadas e apenas alegações de conspiração e manipulação. E o caso se tornou circunstancial contra Dawn. E a Dawn conseguiu obter imunidade à acusação de ter tirado a vida do Ben em troca de seu testemunho contra o James. Finalmente, ela traiu, né, o cara com quem ela teve o suposto plano inicial. O James se declarou culpado em primeiro grau, foi condenado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. E no momento que o James está sendo levado para ser preso, a Alissa faz um pedido surpreendentemente notável ao juiz. Ela quer falar com o homem que tirou a vida do seu pai cara a cara, ela aos 10 anos. Ela disse a ele, ao James, que ela decidiu perdoá-lo e que queria que ele tivesse esperança. Apesar das lágrimas, tristeza e dor de perder seu pai, Alissa, com apenas de 10 anos, encontrou a coragem extraordinária de perdoar o homem que tirou a vida do seu pai, mesmo diante de tudo o que havia suportado. Isso permitiu que ela começasse a jornada de cura e começasse a lidar com a tragédia que viveu. Com a orientação e o amor da Melissa, elas formaram sua família, sendo ela, então, a mãe verdadeira, então, da Alissa. Mas a família, então, incluiu outra pessoa, Brandy. Brandy era a outra filha da Dawn, que ficou órfã de mãe, e era pequena. Então, embora ela não tivesse nenhuma conexão com a Brandy, a Melissa se comprometeu a acolher a Brandy, tornando-se a mãe amorosa e a família segura que ambas as meninas precisavam. Ela acabou criando, então, e adotou, né, depois a enteada dela, e acabou acolhendo a meia-irmã da filha dela, que era, na época, ainda muito jovem, quando a mãe acabou sendo presa e ficou, vamos dizer que, órfã de pai e a mãe na cadeia. Então, ela acabou adotando duas quase adolescentes, né, não crianças. Atualmente, ela trabalha no Kell Community Center em Stateline, Nevada, e na vida pessoal dela, ela acabou casando-se novamente em fevereiro de 2021 e mora hoje com o marido dela, David Olmert, em Gardnerville, Nevada, e hoje as meninas, vamos dizer que elas já são jovens adultas.
Se vocês gostaram do caso de hoje, deixe aí o like para o YouTube entender que esse é vídeo bom e o que vocês acham da pena que a mãe biológica da Alice acabou recebendo, ou seja, basicamente nenhuma em relação ao falecimento do Ben, porque ela colaborou nas investigações, sendo ela a pessoa que arquitetou o plano.